Jesus, Jesus, o Rei da Glória. eu abro meu coração. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Deus, glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Eu sou rei. Nasci e vim para isso. Diversos são os títulos que nós damos ao Senhor, mas hoje a igreja volta o seu olhar para Jesus. Nesse último domingo do tempo litúrgico, nosso ano litúrgico termina essa semana. Domingo que vem nós iniciamos um ciclo novo, um ano novo na igreja, que não começa como o ano civil no dia 1º de janeiro. O ano novo já começa litúrgico, semana que vem, com a primeira semana do advento, que significa um tempo novo que há de vir. O novo de Deus que se manifesta no início e no fim de todas as coisas. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso a segunda leitura de hoje: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio, aquele que está acima de todas as coisas. Tudo se direciona a Deus. Todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, é a cabeça de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele, é nele que todas as coisas se mantêm. Tronos, principados, soberanias, todas as realidades visíveis e invisíveis criadas têm um único objetivo: a criação. Se colocar diante do Senhor. Ele é Rei e Senhor de todas as coisas. E Ele se apresenta hoje na palavra como Rei. Eu sou Rei. E eu nasci para isso. Só que muitas vezes nós temos dificuldade em entender essa denominação, porque nós não vivemos uma monarquia. Nós vivemos uma república.
Mas no tempo de Jesus, a forma de organização social era a partir de uma pessoa que era declarada como rei, e ele governava sobre todos, ele definia a vida de todos, ele conduzia todos, ele protegia todos, ele determinava sobre todos. Era aquele que falava e todos tinham que obedecer. Era a imagem de rei que eles tinham, que nós temos. E Jesus muda isso. O rei, o Filho de Deus, Senhor de tudo e de todos, a quem tudo se submete, ao nascer, tinha tudo preparado, uma casa, um lugar. E quando vai nascer, Deus Pai o retira de onde tudo estava preparado, o Rei, Senhor dos Senhores, e ele vai nascer num lugar simples, pobre, sem beleza, sem cuidado higiênico, sem condições algumas, para nos mostrar que não precisamos de nada para nos dar segurança a não ser Ele, que é Deus. Esse ensinamento Jesus já foi trazendo no momento do seu nascimento. E quando ele nasce, uma estrela nova nasce nos céus, uma estrela que brilhava de dia e de noite, e que reis magos, reis do Oriente, reis que não eram judeus, reis que eram pagãos, que não seguiam os mandamentos, foram capazes de olhar para o céu e perceber aquilo que muitos não compreenderam. Um rei nasceu hoje, um rei que está acima de todos os outros reis, um rei que a sua estrela não para de brilhar, nem de dia, nem de noite. Quando Jesus nasce, os céus anunciam a glória de Deus, e Deus fez uma estrela iluminar tanto de noite quanto de dia, que brilhava intensamente. E algumas pessoas olharam para o céu e devem ter pensado: que diferente, algo novo, mas não conseguiram compreender. E homens pagãos, reis que vieram do Oriente, quando vê aquela estrela, eles dizem: um rei nasceu, um rei que está acima de todos os reis. E foram em busca deste rei. Vão, saem de suas localidades distintas, sem se conhecerem, e se encontram no caminho. Porque aqueles que querem seguir o Senhor, Deus mesmo os coloca no mesmo caminho. Aqueles que seguem Jesus como Rei, Deus mesmo os une, os coloca no caminho, para um propósito em comum. E eles foram olhando aquela estrela e seguindo, e viram que aquela estrela estava conduzindo para Belém de Judá, a menor das cidades, mas de modo algum és a menor, porque de ti vai nascer um rei que vai governar todas as nações. De modo algum és a menor, de ti sairá um rei que governará todas as nações. E quando eles chegam, era um rei que nasceu. Um rei nasce onde? Num palácio. E eles foram pela lógica humana, estavam seguindo a estrela, estavam olhando para os céus, vendo aquele sinal que muitos não compreenderam, mas eles entenderam, porque foi revelado por Deus ao coração, mesmo sendo pessoas de origem não judeu. Foram capazes de enxergar aquilo que muitos não compreenderam, e foram caminhando. Mas quando deixaram de olhar para o céu e foram para a lógica humana, a estrela sumiu. Eles entram no palácio: nós queremos adorar o rei, nós viemos aqui para oferecer nossos presentes e adorar o rei que nasceu. Aqui não nasceu rei, aqui não tem rei. Nasceu a estrela nos céus, mostra: nós viemos do Oriente,
Todo o céu, de todos os cantos, pode ver essa estrela que não apaga de dia e nem de noite. As estrelas, se você for lá fora agora, está de dia, você não vai conseguir visualizá-las, porque a luz maior ofusca a luz das estrelas, a luz do sol. E no momento que o sol se põe, as estrelas vão surgindo, mas elas não saem, estão no mesmo lugar. Mas aquela estrela era diferente. Era diferente. Era possível ser vista mesmo de noite e também de dia. E aqueles reis, quando entram no palácio, pela lógica humana, um rei vai nascer num palácio, a estrela sumiu e eles começam a ficar incomodados. Nós saímos de tão longe, como a estrela estava nos conduzindo, e de repente não tem mais rei. Quando a palavra nos fala que quando saem do palácio, deixa a lógica humana, a estrela volta. E eles se alegram por ver de novo a estrela, e vai sendo conduzido, e chegam aonde a estrela estava brilhando intensamente. Não era um palácio, não tinha beleza, não tinha nada que pudesse agradar os olhos, não tinha riqueza, não tinha berço, não tinha bebê conforto, não tinha ventilador, não tinha babá eletrônica, não tinha nada. A única coisa que tinha ali, um lugar simples, um pequeno recipiente de se colocar alimento para animais, que era um lugar onde os pastores passavam e descansavam com as suas ovelhas, e havia um pequeno coxo aonde colocavam o alimento para poder cuidar do rebanho das ovelhas, e depois eles caminhavam de novo procurando novas pastagens. Era um lugar de parada para os pastores. E José passou por ali. José passou por ali com a sua esposa grávida, e ele foi para o centro da cidade procurar uma hospedaria, um lugar para Maria ter o seu filho. Ninguém deu um lugar para Nossa Senhora grávida. Imagina, o coração de José queria o melhor para sua esposa. Já fez um percurso enorme sentado num jumentinho, e agora grávida de 9 meses, já com as dores de contração. Quem é mãe sabe o que é isso. Com as dores já do parto, sentindo o momento do nascimento, já sentindo a dor do nascimento, e bate de porta em porta, e quando olha aquela mulher grávida, dizem: aqui não tem lugar, aqui não tem lugar, aqui não tem lugar. Muitas vezes a gente acha que é o conforto que vai nos dar segurança. É Deus quem nos dá o necessário, é Deus quem nos dá segurança. José também foi aprendendo. Deus foi ensinando a José e a Maria à medida que foram caminhando. Ele queria um lugar todo preparado para receber o filho, mas não houve lugar algum, porque não era desejo de Deus que o seu filho nascesse numa hospedaria, nem no lugar que José preparou. Deus havia preparado aquele lugar para mostrar a humanidade que muitas vezes nós precisamos, não é das coisas do mundo para sentir seguros. Nós precisamos é de Deus. Se temos Deus, todas as outras coisas serão dadas em acréscimo. Não faltou nada para a família de Nazaré, mas eles precisavam ter o Filho de Deus, e a partir dele todas as outras coisas seriam dadas. E José então lembrou daquele lugar que quando ele entrou na cidade, e volta com Nossa Senhora de novo para aquele lugar, e ali ele reclina ela, deita, e ali ele ajuda Nossa Senhora no trabalho de parto. Não tinha parteira, não tinha médico, não tinha gás, não tinha anestesia, não tinha álcool, não tinha nada. Hoje os nossos meninos caem no chão, anda, a mãe e o pai quase dão um banho de álcool no menino. Antigamente caía uma coisa no chão, a gente pegava, soprava e comia, né? Assim. Criança fazia isso, ainda limpava assim, comia. Pai e mãe quase morrem. Nossa Senhora, cospe, joga fora. Deixa eu limpar, só põe a língua para fora, deixa eu passar água. Aquela criança nasceu.
desprovida de todo o necessário humano, para um cuidado até higiênico, mas tinha ali o olhar de Deus. Nos fala que todos os anjos cantaram glória diante daquele lugar. Todos os anjos dos céus, miríades e miríades, milhares e milhares de anjos criados em eternidade, pararam para contemplar e dobrar aquele momento. Diante daquele momento, aquele choro daquela criança que quando grita e chora no momento do nascimento, abala os infernos que não suportam ouvir. O choro de um Deus humanado, o choro de um Deus que se faz criança, o choro de um Deus, Senhor de todas as coisas, que se faz homem, que assume a identidade humana. E quando aquele choro daquela criança ecoa pelo ar, os infernos abalaram, porque não sabiam o que estava acontecendo. O mistério da encarnação que se faz agora real. Aquele choro que já subjuga os infernos e todo o poder do mal. Aquela criança que é símbolo e sinal de toda a humanidade, que será redimida e devolvida ao Pai com toda a autoridade. A encarnação do Verbo é a encarnação da humanidade, que é devolvida às mãos do Pai, que foi retirada pelo pecado de Adão e Eva, que agora é devolvido. Tudo será restituído e colocado, como nós lemos na leitura de hoje, de novo nas mãos do Pai. A encarnação do Verbo, o Deus Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que se faz criança simples, humilde, pobre, sem nada, desprovido de tudo, mas não precisava de nada. Muitas vezes a gente acha que são as coisas exteriores que vão nos dar segurança. A minha segurança tem um nome, é Jesus Cristo. A minha segurança tem um nome, é Deus. A minha segurança tem um nome, é o Espírito Santo. É Ele que provê todas as coisas. É Deus que direciona, que conduz, que traz, que entrega, que traz até os tesouros de reis que não professam a fé e coloca aos pés daquele que crê em Deus e não deixa faltar. E quando aquela criança nasce, muitas pessoas passaram diante daquele lugar e viram, mais uma criança. Mas quando aqueles reis chegaram naquele lugar, quando eles veem aquela criança enrolada em faixas, não tinha veste, não tinha pagãozinho. Olha a roupa que a gente coloca nas nossas crianças, olha o nome que se dá, pagãozinho. E tem gente ainda que tem algumas superstições, não, tem que colocar um pagãozinho branco. Se for amarelo, o menino sai com isso. Tem que sair do hospital de branco. Eu tenho que sair do hospital em nome de Jesus, não é cor de veste, não. E Jesus não tinha veste, não. Do mesmo modo como ele entrou no mundo, ele saiu. São José pegou sua capa, ou a capa de Nossa Senhora, rasgou, fez tiras, enrolou aquela criança, que a gente chama de coeiro, né? E tem mãe ainda que vai criando um monte de superstição. O menino está soluçando, tira um pedacinho de coeiro, machuca e coloca na testa do menino, para o menino parar de soluçar. Isso é superstição, não existe isso. Eu tenho que colocar a mão no meu filho, abençoar e dizer: Senhor Jesus, acalma o coração do meu filho, tira todo esse refluxo, essa situação que o meu filho está passando. Não é ficar criando um monte de superstição em cima do filho, não. A minha fé tem um nome, é Deus. E quando aquela criança é enrolada em faixas, reclinado naquele coxo, lugar de alimento de animais, já o seu nascimento, ele demonstrando que ele vai ser alimento, e colocado do lado de Nossa Senhora, e Nossa Senhora ali descansa, cansada de um percurso enorme, cansada do trabalho de parto, sem cuidado algum. José que fez o nascimento, e do lado daquela criança ela descansa. Não tinha beleza, não tinha um lugar agradável, cheiroso, perfumado, arrumado, não. Às vezes a gente precisa de tão pouco para a gente ser feliz na vida. E às vezes a gente tem de tudo, a gente reclama, a gente murmura, a gente quer desistir da vida, a gente quer pular do barco, a gente pede para morrer, a gente pede para desistir, a gente quer parar.
Às vezes a gente tem tudo e a gente não agradece, a gente não glorifica, a gente reclama. Quanto mais Deus dá, mais eu reclamo. E Nossa Senhora dormia tranquilamente do lado da sua criança. E quando os reis vêm, ali parecia que não tinha nada. Quando os reis vêm, eles entram dentro daquele lugar, esperava encontrar a criança num palácio, num berço de ouro, cheio de pessoas abanando aquela criança. Encontra uma criança pobre, simples, humilde. É a atitude dos reis. Se dobram. Se dobram. Olha a atitude desses reis. Eles conseguem enxergar além da aparência humana. Eles conseguem enxergar além daquela realidade. Eles se dobram diante daquele rei. Eles conseguem enxergar aquilo que os doutores da lei não conseguiram enxergar, pelo orgulho e vaidade. Eles enxergam aquilo que muitos não conseguiram ver, aquilo que Herodes não conseguiu aceitar e mandou matar. Todas as crianças, o que nós chamamos de sangue dos inocentes, os primeiros mártires que morreram, bebês, crianças que foram sacrificadas até 5 anos de idade, todas as crianças daquele lugar, para que um rei não pudesse tomar o trono. Esse que nós chamamos de sangue dos mártires, crianças inocentes que morreram, as mães que perderam seus filhos, que derramaram sangue em nome de Jesus, primeiros mártires da igreja. E naquele momento que os reis se dobram, nos fala a palavra, eles abriram os seus cofres. Se eu confio e espero em Deus, eu vou receber de onde eu não plantei. Vai chegar nas minhas mãos de situações que eu nunca imaginei, porque se eu confio nele, olha que parece uma incoerência, um lugar pobre, desprovido de tudo, e agora vem reis de lugares distintos que não professam a fé no Deus de Israel, e se dobram e entregam os seus tesouros àquele rei. Deus vai prover o que você precisar, se você colocar nele a confiança e colocar ele em primeiro lugar. Deus vai fazer os tesouros chegarem aos teus pés, às tuas mãos, se você primeiro nele confiar. E naquele momento eles abrem os tesouros e entregam. E Nossa Senhora, quando viu aquilo, ela guardou tudo no coração, de ter olhado para José e pensado: ah, aquela caminha que você fez para Jesus, aquele quartinho todo arrumadinho que nós fizemos para recebê-lo, tudo que eu teci, o enxoval todo que eu fiz. Às vezes a gente prepara tanto e Deus concede até enquanto dorme aqueles que colocam nele a sua confiança, aqueles que esperam nele, que tem ele como rei, que tem ele como Senhor, que coloca ele em primeiro lugar. Isso significa professar o senhorio de Jesus, que é determiná-lo como rei, colocá-lo em primeiro lugar e esperar dele, porque nele mantém todas as coisas, ele coordena, ele conduz, ele direciona, tudo se submete a ele. Ele é Senhor de tudo e de todo poder, de toda glória, de todo tesouro, de toda honra, tudo pertence a ele. Ele concede o que ele quer, quem ele quer, do modo como ele quer, e ele é capaz de conceder todas as coisas aquele que coloca nele primeiro a sua confiança. Isso é deixar ele ser rei. E a palavra nos fala que Jesus, quando vai iniciar a sua missão, o seu anúncio sempre é o reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que tinha um filho, que pegou a parte da herança, foi embora, gastou tudo, perdeu, passou fome, voltou, pediu ao pai perdão, e o pai acolheu, abraçou com beijos, fez festa. O reino de Deus é como uma mulher que joga um pouco de fermento na massa, a massa cresce. O reino de Deus é como uma pequena semente que é lançada, tão pequena, mas quando cresce torna-se uma árvore gigantesca. O reino de Deus é como uma rede lançada que pega peixes de todo jeito. O reino de Deus é como um homem que plantou o trigo, e à noite veio o inimigo e plantou o joio.
O reino de Deus Jesus sempre vai fazer comparações, anunciando o reino de Deus. E o povo ansiava, esperava, desejava um que pudesse governar, que pudesse livrá-los do império romano e que desse a eles a liberdade. Eles esperavam ansiosos a libertação que foi prometida a Davi. Eu darei o trono a um descendente de Davi, esse trono não terá fim, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino nunca será tirado, nunca será retirado. E eles esperavam esse reino. E quando Jesus vem, cura, liberta, alimenta os que têm fome, leva para o monte, faz o sermão da montanha, vai ensinar a perseverar mesmo diante dos sofrimentos, das necessidades, dos desafios da vida. Vai colocar a mão naqueles que estão cegos, vai fazer enxergar. Aqueles que estão mudos, vai abrir a boca, vai fazer falar. Aqueles que estão paralíticos, vai dizer: levanta e anda. Eles olham para Jesus e dizem: não precisamos esperar outro, não queremos outro, Ele é o Rei que nós esperamos. Eles esperavam que Jesus, como Judas imaginou e seguiu Jesus por isso, que Jesus fosse lutar com o Império Romano, organizar um exército, fazer uma revolta e tomar o poder. Jesus não faz isso. Não é esse o reino que Ele está instituindo. Não é uma forma de organização social, humana, exterior. É uma organização interior, aonde Deus reina e submete todas as coisas. Não é um reino vindo de cima para baixo. É um reino que é instituído, sim, de dentro para fora, mas que primeiro precisa estar em mim. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem cujo Deus é rei sobre o seu coração. Feliz a família cujo Deus, o Senhor, é rei sobre aquela família. E o Senhor é rei quando Ele tem autoridade, quando nós submetemos, quando nós seguimos a sua voz. E eles esperavam tanto o reino que fosse instituído forte, dominador. Tem até uma musiquinha que a gente canta no período da Semana Santa. Eles queriam um grande rei que fosse forte, dominador. Por isso não creram nele e mataram o Salvador. Você já conhece a música, né? Eles queriam um grande rei que fosse forte, dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles achavam que o reino seria imposto pela força, pela autoridade. Uns vão dizer: Senhor, é agora que o Senhor vai instituir o reino. Jesus vai dizer: você está caminhando comigo tanto tempo, como você pergunta se agora eu vou instituir o meu reino? O meu reino já está no meio de vós. E eles queriam proclamar Jesus como rei. E todas as vezes que queriam proclamar Jesus como rei, Jesus saía, se escondia, ia para o monte rezar, passava para o outro lado da margem. Todas as vezes que as pessoas se reuniam, queriam aclamar Jesus como rei, ele saía, porque ele sabia que o momento que ele for aclamado como rei, o momento que ele fosse aclamado por todos, reconhecido como rei, ele iria reinar assim. Só que o seu reino seria entregar a sua vida em favor de todos. Reinar para Deus é servir a ponto de morrer e sofrer, se preciso for, pelo outro. Não é mandar, não é estar no primeiro lugar, não é ter autoridade de ordem, de comando. O primeiro lugar não é para determinar, mandar, ordenar. O primeiro lugar em tudo na vida é para servir, é para ajudar, é para se colocar a serviço. Por isso que Jesus vai lavar os pés dos discípulos na última ceia e vai dizer: eu sou o Rei, Senhor. Se eu fiz isso, é para que vocês façam o mesmo. Não existe ninguém maior ou melhor diante de Deus. Não existe maior ou melhor naquilo que eu faço. Todas as coisas são para Ele, por Ele. A nós o trabalho, a Deus a glória. A nós o esforço, a Ele o reconhecimento. E Jesus vai preparar a sua entrada como rei.
É interessante que no tempo de Jesus, quando os reis tomavam posse de suas terras e do seu povo, eles tinham que sentar em um trono e vários homens fortes levantavam aquele homem e entrava com ele na sua cidade para que ele tomasse posse do seu reino. E que todos aclamassem: rei, salve o rei. Era comum os reis tomarem posse do seu império, com homens fortes o levantando para que pudesse ser visto e reconhecido que toda autoridade está nele, que todo poder está nele, que todo aquele reino teria que submeter agora as ordens ao comando dele. E Jesus, quando vai preparar a sua entrada triunfal, Jesus não quis homens fortes para levantá-lo. Quem vai levantar Jesus é o Pai no alto da cruz. Jesus prepara a sua entrada triunfal. Eu vou ser aclamado como rei. Agora eu vou permitir ser aclamado como rei. Vocês vão preparar a minha entrada. Pega um jumentinho que eu quero sentar nele. O que era um jumento no tempo de Jesus? Hoje nem pode mais usar o jumento como um trabalho de carga, né? Hoje tem até lei que proíbe isso. Mas no tempo de Jesus e algum tempo atrás, para quem mora na roça, o jumentinho era utilizado para fazer aquilo que a nossa força humana não dava conta. Era um instrumento de trabalho que era utilizado para serviços pesados, fortes, que superava a minha condição, que superava a minha força. Ele queria fazer aquilo que foge à condição humana, à força humana. E Jesus entra sentado num jumentinho para mostrar que o reino dele não é mandar, determinar, que o reino dele é se colocar para fazer para o outro aquilo que ele humanamente não dá conta, é servir. E Jesus então é aclamado como rei. Hosana, que significa salva-nos, porque nós cantamos em toda missa, antes da consagração. Hosana não é nome de pessoa, não. Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos. Quando nós cantamos Hosana, Hosana, nós estamos dizendo: salva-nos, Senhor. Aquilo que o povo cantou, clamou, gritou: salva-nos, Senhor. Quando Jesus entrou, salva-nos, Senhor. Só que eles pediam a salvação de um reino exterior. E Jesus vai mostrar: eu vou salvar vocês sim. Só que a salvação que eu vim trazer é a salvação da alma de vocês. E a partir da salvação da alma, quando eu agir na vida humana e tornar Senhor, todas as outras estruturas vão se submeter a mim. As estruturas exteriores não se submetem, são desumanas, porque o interior precisa da presença de Deus. Ele precisa reinar e submeter a alma humana à sua autoridade. Esse é o desejo do coração de Deus. Isso significa ser rei, isso significa proclamar: Ele é rei, Ele é meu rei, Ele é meu Senhor. Eu vou me submeter às suas palavras, às suas ordens, à sua voz. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. Eu vou seguir aquilo que Deus me ensina. Eu vou buscar os mandamentos, eu vou viver na verdade. Eu vou buscar uma vida de oração. Eu vou viver o perdão 7 vezes mais, 70 vezes 7. Eu vou viver a tua palavra. Eu vou honrar os mandamentos. Eu vou buscar Jesus na Eucaristia. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou rezar, eu vou para a missa. Eu vou seguir os preceitos da igreja, onde o Senhor instituiu e me conduziu, para que eu possa encontrar o caminho dos céus, o reino dos céus, que começa aqui neste mundo, com as escolhas que eu faço, com o caminho que eu vou determinando para a minha vida. Proclamar Jesus como rei significa dizer: faça em mim a tua vontade. E mesmo diante das dificuldades, das necessidades, das perdas, eu ainda proclamo: o Senhor é rei. Mesmo quando a doença me visita, eu proclamo: o Senhor é rei. Mesmo quando eu tenho perdas, eu perdo quem eu amo, eu perco trabalho, eu perco as condições que às vezes eu tenho, o Senhor, mesmo nessa condição, na minha vida, o Senhor é rei. Mesmo quando as coisas não estão do modo como eu queria, está tudo fora do lugar, tudo desarrumado, o Senhor é rei. É confiar, é enxergar além da realidade, aquilo que José e Maria foram aprendendo com Jesus, aquilo que o centurião romano, quando olhou para Jesus aparentemente morto,
parado, silenciado, seu coração aberto, já não mais falava, não tinha beleza humana, não tinha milagres ali, não tinha glórias, somente sofrimento. Ele olha para Jesus e diz: verdadeiramente Ele é Filho de Deus. O reino que se institui a ponto de se entregar e foi pregado no alto da cruz, este é Rei dos judeus. E não só Rei dos judeus, Rei de cada um de nós. E professar Jesus como Rei é mais do que com os lábios, é mais do que vê-lo bonito com a capa vermelha, sentado num trono, com uma coroa. Às vezes a gente vê uma imagem assim de Jesus Rei, totalmente contrário àquilo que Jesus ensinou. A imagem de Jesus Rei, a imagem de Jesus crucificado, a imagem de Jesus coroado, mas a imagem do Jesus que ressuscita e vai mostrar que nem a morte, nem a cruz, nem o sofrimento é capaz de submeter o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E proclamar Jesus como Rei significa: eu confio nele diante de qualquer situação, e eu sei que a última palavra é dele diante de qualquer situação. E eu professo, Jesus, que o Senhor é Rei, aquele que enfrenta dificuldades e não para, não desanima, não desiste. Esse proclama com a vida que Jesus é Rei. Aquele que tem tudo para desanimar e não desanima. Aquele que escuta: não vai dar certo, você não pode, você não consegue. E mesmo assim, não tendo nenhuma condição favorável, ele persegue, ele persiste, ele caminha, ele vai, porque ele tem no seu coração: Jesus é Rei. É Ele que determina todas as coisas. Não é a vida que determina todas as coisas. Não são as pessoas que determinam o fim de todas as coisas. Não sou eu que determino o fim de todas as coisas. É Ele que tem a última palavra e que determina todas as coisas. O Senhor é Rei. E eu espero, eu confio. Isso significa proclamar e viver a verdade que hoje Ele diz: eu sou o Rei e eu nasci para testemunhar isso. Eu vim para testemunhar a verdade, e aqueles que são da verdade escutam a minha voz. Eu sou Rei.